que estou prestes a compartilhar com você tem o potencial de transformar tudo o que você pensava que entendia sobre Hollywood, fé e as profundas consequências de zombar de Deus. Minha experiência não foi apenas um encontro com a morte, foi uma revelação que destruiu meus preconceitos e abriu meus olhos para uma realidade espiritual que não pode ser ignorada. Se meu testemunho ajudar pelo menos uma pessoa a reconhecer a verdade sobre Deus e o custo de se afastar dele, então compartilhar isso vale cada momento. Meu nome é Rachel. Sou uma jornalista de entretenimento de 42 anos de Los Angeles, uma cidade sinônimo de brilho, glamour e sonhos. Por anos, vivi no coração do mundo do entretenimento. Participei de eventos de tapete vermelho, entrevistei alguns dos rostos mais famosos do planeta e escrevi para revistas de primeira linha que moldaram a forma como o mundo vê Hollywood. Eu acreditava que tinha visto de tudo, cada triunfo, cada escândalo, cada momento digno de manchete. Mas na noite de 5 de janeiro de 2024, poucas horas após o 82º Golden Globe Awards, minha vida deu uma guinada tão profunda que nenhum artigo, entrevista ou evento poderia ter-me preparado para o que estava por vir. Antes de mergulhar na minha história, eu adoraria saber de onde você está sintonizando. Saber que há pessoas ouvindo, mesmo de longe, ajuda a diminuir a distância entre nós. Não esqueça de deixar seus pensamentos nos comentários, eu acolho uma discussão aberta sobre este testemunho. Vamos compartilhar e aprender com as perspectivas uns dos outros, criando um espaço de compreensão e crescimento nesta plataforma. Era uma noite típica de Los Angeles, céu limpo, ar fresco e as luzes da cidade brilhando como diamantes espalhados. Eu estava dirigindo para casa de uma afterparty em Beverly Hills, ainda refletindo sobre os momentos mais sensacionais da noite. O Globo de Ouro tinha sido especialmente provocativo este ano, com humor que se desviou para o irreverente. Muitos apresentadores e vencedores aproveitaram a oportunidade para fazer de Deus a piada de suas piadas. Não era incomum, mas me pareceu diferente desta vez. Crescendo em um lar cristão, eu já fui profundamente conectado à minha fé. Mas anos vivendo em um mundo onde a fé era frequentemente descartada ou ridicularizada tinham entorpecido essa conexão. Eu me tornei indiferente, aceitando a irreverência como parte da norma cultural. Dirigindo pelas curvas sinuosas da Mulholland Drive, meus pensamentos estavam cheios dos eventos da noite. Então, de repente, tudo mudou. Mais tarde, os médicos explicaram que eu tinha sofrido uma parada cardíaca maciça, um ataque cardíaco de viúva com uma das menores taxas de sobrevivência. Meu carro saiu da estrada, colidindo contra o guarda-corpo. Mas o que aconteceu depois do acidente desafia toda a lógica e ciência. Por 9 minutos e 27 segundos, eu estava clinicamente morto. Durante esse tempo, experimentei algo que não pode ser descartado como mera alucinação ou atividade cerebral. Foi mais vívido e real do que qualquer coisa que eu já conheci. Foi um encontro divino. No momento em que meu coração parou, senti uma liberação extraordinária, como se um peso pesado e invisível que eu não sabia que estava carregando tivesse sido tirado. Eu me vi fora do meu corpo, olhando para os destroços do meu carro e os esforços frenéticos dos socorristas. Suas vozes eram cristalinas, mesmo de cima. Ouvi-uma dizer, mulher, 40 e poucos anos, sem pulso. Começando o RCP. Observei um jovem paramédico trabalhando incansavelmente para reiniciar meu coração, seu rosto marcado pela determinação. Mas nem mesmo essa cena dramática conseguiu prender minha atenção. Uma luz quente e radiante começou a preencher minha visão, não dura ou ofuscante, mas viva, emanando um amor tão profundo que me atraiu irresistivelmente em sua direção. No meio daquela luz estava uma presença que reconheci instantaneamente. Era Jesus Cristo. Embora sua aparência estivesse além da descrição física, ele era inegavelmente real, mais real do que qualquer coisa que eu já havia percebido com meus sentidos terrenos. Ele irradiava majestade e autoridade, mas seu olhar carregava amor e compreensão infinitos. Quando ele olhou para mim, eu me senti completamente vista, cada falha e fracasso expostos, mas envolto em um amor tão perfeito que baniu todo o medo. Rachel, ele disse, sua voz ressoando com poder e compaixão, você foi escolhida para testemunhar e testificar. Há coisas que você deve ver e entender sobre o caminho que você trilhou e o mundo que você dedicou sua vida a documentar. O que se seguiu foi uma jornada que desafia os limites da compreensão humana. Jesus revelou verdades sobre a corrupção espiritual de Hollywood, as consequências globais de zombar de Deus e o desenrolar dos eventos do fim dos tempos. Ele me mostrou visões de desastres naturais, crises globais e a crescente dependência da humanidade na tecnologia, tudo alinhado com a profecia bíblica. Cada revelação parecia uma peça de quebra-cabeça se encaixando, formando uma imagem do propósito divino. Em uma cena, observei como o sofrimento serviu como um fogo refinador para a humanidade. Jesus me mostrou terremotos, inundações e incêndios florestais, não como tragédias sem sentido, mas como eventos com significado espiritual. Eu nunca desperdiço dor, ele disse, suas palavras ecoando em minha alma.
Cada provação serve a um propósito: chamar as pessoas ao arrependimento, fortalecer a fé e mudar seu foco do temporário para o eterno. Vi indivíduos transformados por suas dificuldades, sua fé forjada mais forte por meio de provações. O sofrimento não era uma punição, mas uma ferramenta, manejada com precisão para despertar almas e aproximá-las do coração de Deus. Foi ao mesmo tempo humilhante e inspirador ver como cada momento de dor carregava uma oportunidade de redenção e crescimento. Este é apenas o começo do meu testemunho, um vislumbre de uma jornada que mudou tudo para mim. O que experimentei naqueles 9 minutos revelou os riscos espirituais de nossas escolhas e a realidade inegável da presença e do amor de Deus. Fique comigo enquanto compartilho mais sobre o que Jesus revelou e como isso transformou minha compreensão da vida, da fé e da eternidade. Em um momento profundo, Jesus abordou uma das perguntas mais desconcertantes com as quais sempre lutei: por que pessoas inocentes sofrem? Por meio de suas palavras, ele me ajudou a ver como a própria ideia de inocência é vista de forma diferente da perspectiva eterna de Deus. Ele gentilmente me lembrou, citando Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esta declaração poderosa revelou que, do ponto de vista de Deus, ninguém é verdadeiramente inocente. Mas, além disso, ele também iluminou as maneiras pelas quais a justiça e a misericórdia perfeitas de Deus se entrelaçam, de maneiras muito além da nossa compreensão humana. Foram-me mostradas cenas do que pareciam ser eventos trágicos, mas quando vistos do ponto de vista celestial, esses momentos desempenharam papéis vitais na vida dos indivíduos e no plano maior e soberano de Deus. Confie em mim, Jesus falou com uma ternura tranquilizadora. Mesmo quando você não entender, confie que meus caminhos são mais altos que os seus, e meus pensamentos estão além dos seus. Essas palavras foram um bálsamo para meu coração questionador, e percebi que algumas respostas não estão em nosso entendimento, mas em nossa confiança na sabedoria infinita de Deus. À medida que a visão continuava, Jesus mudou o foco para verdades espirituais mais profundas a respeito da soberania de Deus e do livre-arbítrio da humanidade. Ele revelou como a tendência de culpar Deus pelo sofrimento ou tragédia decorre de um mal-entendido fundamental tanto de sua natureza divina quanto das responsabilidades que temos como seres humanos. Observe isso com cuidado, Rachel, ele instruiu, enquanto revelava cenas poderosas de pessoas clamando com raiva a Deus após enfrentarem várias calamidades. Muitos me culpam quando o desastre acontece, mas vivem suas vidas como se eu não existisse. Eles ridicularizam meu nome na mídia, rejeitam minha orientação e então questionam minha bondade quando enfrentam as consequências de suas escolhas. Fiquei profundamente comovido com essa revelação. Jesus me mostrou que a tendência humana de amaldiçoar o nome de Deus quando o desastre acontece geralmente vem de viver vidas desconectadas de sua verdade divina, fechando os olhos para a própria sabedoria que ele oferece. Então, ele revelou uma percepção incrível sobre a relação entre o controle absoluto de Deus e as escolhas humanas. Era como se eu pudesse ver o mestre jogador de xadrez em ação, cujos movimentos, incluindo os ataques de seus oponentes, estavam sendo usados para moldar uma estratégia imbatível. Lembre-se de Isaías 45:7, Jesus me lembrou: eu formo a luz e crio as trevas, trago prosperidade e crio desastres, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Mas isso não significa o que muitos supõem. Ele explicou que o envolvimento de Deus em criar desastres não é sobre punição direta, mas sim sobre permitir que as consequências naturais do pecado se desenrolem. Enquanto eu observava, vi como o pecado havia distorcido o mundo natural, fazendo com que a própria criação gemesse sob o peso de sua fragilidade. Desastres naturais, percebi, não eram um reflexo de Deus punindo a humanidade, mas eram, ao contrário, as consequências de viver em um mundo caído que anseia por redenção. Jesus então me mostrou algo significativo sobre aqueles com grande influência, particularmente aqueles na indústria do entretenimento. Aqueles com maior influência têm maior responsabilidade, ele disse solenemente, mostrando-me como os líderes de Hollywood um dia responderiam pelo impacto que sua mídia teve nos corações e mentes de milhões. Cada filme, cada música, cada apresentação levou as pessoas para mais perto ou mais longe das verdades eternas. No entanto, em meio a essa realidade preocupante, Jesus também revelou uma mensagem de esperança. Ele me mostrou os futuros potenciais que ainda poderiam ser escolhidos, futuros onde a indústria do entretenimento usou sua imensa influência para a glória de Deus. Vi filmes que poderiam inspirar fé, programas de TV que poderiam promover a verdade e apresentações que poderiam honrar a Deus. Não se trata apenas de evitar a zombaria, ele explicou gentilmente. Trata-se de cumprir o propósito criativo que projetei para o entretenimento. Percebi que o potencial para a transformação ainda estava ao alcance, que Hollywood tinha o poder de cumprir um chamado divino ao se alinhar aos propósitos de Deus. A visão então mudou para as profecias do fim dos tempos, e Jesus me mostrou como os eventos mundiais atuais estavam se alinhando com as previsões bíblicas. Testemunhei 5 categorias distintas de sinais se desenrolando diante dos meus olhos, cada uma delas um marcador claro dos tempos em que estávamos vivendo.
Os primeiros foram os sinais naturais, a frequência crescente de terremotos, padrões climáticos estranhos e desastres naturais devastadores. Estas são as dores de parto das quais falei, disse Jesus, referindo-se a Mateus 24:08. Vi como esses eventos aumentariam, servindo como chamados para despertar, sinais de alerta para um mundo que estava se tornando cada vez mais surdo às realidades espirituais. A segunda categoria eram os sinais espirituais. Testemunhei o surgimento de falsos mestres e movimentos enganosos que levaram as pessoas a se desviarem, mas também vi poderosos derramamentos do Espírito Santo, movendo-se poderosamente para restaurar e elevar. À medida que a escuridão aumenta, explicou Jesus, a luz da verdade brilha mais forte. Essas palavras me deram esperança, mostrando que mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da verdade de Deus brilharia cada vez mais forte. Em seguida, houve sinais sociais. Vi uma maré crescente de egoísmo, decadência moral e rebelião contra os padrões de Deus, exatamente como Paulo descreveu em 2 Timóteo. No entanto, em meio a essa escuridão cada vez mais profunda, também houve bolsões de reavivamento, transformação e esperança onde a verdade de Deus estava sendo abraçada. A quarta categoria eram os sinais tecnológicos. Vi como os avanços tecnológicos estavam rapidamente preparando o cenário para o cumprimento das profecias do fim dos tempos. Sistemas digitais, estavam sendo desenvolvidos que eventualmente permitiriam o controle sobre compra e venda, conforme descrito em Apocalipse 13. Também vi como as tecnologias de comunicação global garantiriam que o Evangelho pudesse alcançar todas as nações, cumprindo a grande comissão de maneiras que antes eram inimagináveis. Finalmente, houve sinais políticos. O que mais me impressionou foi a visão de Israel. Testemunhei a reforma de Israel como nação em 1948, o que foi um claro cumprimento da profecia. Vi as tensões em torno de Jerusalém, que se alinhavam com a profecia de Zacarias de que ela se tornaria uma rocha inabalável para todas as nações. As realidades políticas que se desenrolavam em Israel foram uma confirmação poderosa das palavras proféticas ditas há muito tempo. Esses sinais, disse Jesus com urgência silenciosa, não têm a intenção de despertar medo, mas de despertar as pessoas para a realidade espiritual antes que seja tarde demais. Senti um profundo senso de responsabilidade e esperança, sabendo que esses sinais eram um chamado à ação, um chamado para despertar para a verdade do plano de Deus e responder com fé e arrependimento. Durante um profundo encontro com Jesus, ele revelou algo sobre seu retorno que eu nunca havia compreendido completamente antes. Eu emito esses avisos por amor, ele disse com ternura em sua voz. Cada catástrofe, cada perturbação no mundo do entretenimento, cada crise global, tudo isso são chamados para despertar, projetados para oferecer oportunidades de arrependimento antes que o julgamento final chegue. Enquanto falava, ele me mostrou cenas vívidas de como as pessoas finalmente ficariam diante de Deus de uma das duas maneiras, abraçando sua graça ou enfrentando sua ira. Vi com clareza como a resposta de cada indivíduo a Cristo nesta vida determinava seu destino eterno. O peso de tudo isso se tornou claro, essas decisões eram muito mais significativas do que a maioria das pessoas percebia, com consequências que se estendiam pela eternidade. Antes que nosso tempo juntos terminasse, Jesus me deu instruções claras sobre como compartilhar meu testemunho com os outros. Conta a eles sobre a zombaria de Deus feita por Hollywood e as consequências inevitáveis que se seguem, ele instruiu. Mas sempre aponte-lhes a esperança. Lembra-os de que ninguém está além da redenção, que minha graça permanece sempre disponível e que o verdadeiro arrependimento pode levar a uma transformação profunda. Ele me mostrou que mesmo as vozes mais endurecidas e cínicas de Hollywood, aquelas que zombavam dele sem hesitação, podiam encontrar perdão e um novo senso de propósito nele. A indústria do entretenimento não está além da redenção, ele afirmou. Desejo usá-la como um veículo para a verdade, para a luz, não para a zombaria e a escuridão. Então, ele voltou sua atenção para meu próprio papel. Você foi tanto um insider quanto um outsider, ele disse. Você observou de fora e participou dentro do rebanho. Agora, você será minha testemunha, compartilhando o que viu e entendeu com o mundo. A cena final que Jesus me mostrou foi poderosa e séria, o retorno de Cristo. Testemunhei o momento em que todo joelho se dobraria e toda língua confessaria que Ele é Senhor, incluindo toda a celebridade de Hollywood, magnata e força criativa dentro da indústria. Alguns se curvariam em adoração alegre, já tendo-o aceitado durante suas vidas. Outros se curvariam em amargo arrependimento, reconhecendo tarde demais que o haviam rejeitado. Lembre-se, disse Jesus quando nosso tempo juntos chegou ao fim, eu amo cada um, seja o trabalhador mais humilde ou o chefe de estúdio mais influente. O desejo do meu coração é que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Em um instante, senti um choque, e abri meus olhos para me encontrar de volta em meu corpo quebrado, cercado por paramédicos frenéticos. Temos pulso, gritou um deles. Mais tarde, descobri que estava clinicamente morto a 9 minutos e 27 segundos, um período de tempo em que Jesus me transmitiu mais verdade do que anos de estudo teológico jamais poderiam.
Os médicos chamaram minha sobrevivência de um milagre. Eles ficaram surpresos que eu não sofri nenhum dano cerebral, apesar da prolongada falta de oxigênio. Ainda mais surpreendente para eles foi minha recuperação completa do ataque cardíaco que havia parado meu coração. Os testes não mostraram sinais do evento cardíaco massivo que havia ocorrido. Mas o maior milagre de todos não foi minha cura física. Foi a transformação que ocorreu dentro do meu entendimento e senso de propósito. Os avisos da Bíblia sobre zombaria, seus ensinamentos sobre a soberania de Deus, suas profecias sobre o fim dos tempos, tudo se encaixou, revelando uma tapeçaria divina de verdade. Estamos vivendo em tempos proféticos, e a zombaria de Deus pela indústria do entretenimento é tanto um sintoma quanto um catalisador da condição espiritual da humanidade. Cada piada é uma premiação, cada fala desdenhosa é um roteiro, cada discurso orgulhoso de aceitação que exclui Deus, essas não são meras trivialidades. São declarações espirituais que carregam consequências eternas. Cada desastre, cada crise pessoal, cada abalo é uma oportunidade de se arrepender e experimentar a transformação. Jesus me mostrou que, mesmo agora, Ele está levantando pessoas dentro da indústria do entretenimento que usarão sua influência para sua glória. Se você está assistindo a isso, saiba que Deus vê você. Ele entende as pressões que você enfrenta e os compromissos que você é tentado a fazer. Ele lhe oferece uma escolha, ser parte do problema ou ser parte da solução. Sua influência tem o poder de atrair as pessoas para a verdade ou levá-las ainda mais para a escuridão. As revelações que Jesus compartilhou sobre a zombaria de Deus por Hollywood não são apenas sobre a indústria do entretenimento, elas se aplicam a todos nós. Todos os dias, fazemos escolhas sobre como honraremos ou zombaremos de Deus por meio de nossas palavras, nossas ações e nossas atitudes. As consequências dessas escolhas alcançam mais longe do que imaginamos, impactando não apenas nossas vidas, mas também as daqueles ao nosso redor. Lembre-se, tudo o que Jesus me revelou se alinha perfeitamente com as Escrituras, confirmando as verdades que Deus tem comunicado por meio de sua palavra o tempo todo. Não nos é prometido amanhã. Não espere por sua própria experiência de quase morte para levar Deus a sério. Ao concluir meu testemunho, quero enfatizar que esta mensagem não é somente sobre evitar o julgamento de Deus. É sobre abraçar seu propósito para nossas vidas e os dons criativos que Ele nos deu. Hollywood, quando está alinhada com a vontade de Deus, pode refletir sua criatividade e espalhar sua verdade para as massas. Na pior das hipóteses, pode zombar de sua realidade e levar inúmeras almas ao erro. A escolha é nossa. Os sinais do retorno de Cristo estão ao nosso redor, e as consequências de zombar de Deus estão se tornando cada vez mais evidentes. Mas sua graça ainda está disponível, seu amor ainda se estende a nós, e seu poder ainda tem a capacidade de transformar vidas. Você dará ouvidos ao aviso. Você reconhecerá os sinais. Você escolherá honrar, em vez de zombar, do Criador de todas as coisas. O tempo é curto, e as apostas são eternas. A escolha é sua.